Gênesis capítulo 5, versos 21 ao verso de número 32. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cão e Jafé. Curve a sua cabeça mais um momento. Pai, pedimos que a tua palavra seja impactante, reveladora e transformadora no coração de cada pessoa que está recebendo essa mensagem, de cada um que receberá essa mensagem no futuro. Nós oramos, Pai, para que haja uma compreensão espiritual de verdades impactantes que o Senhor preparou para a tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e trazemos agora o nosso pensamento, a nossa mente, toda a nossa atenção cativa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós entendemos que um sistema de alerta é criado com o propósito de evitar uma tragédia. O sistema de alerta é algo muito importante, concordam? Um exemplo disso é que quando o sistema de alerta não funciona, acontece uma tragédia. Ou quando ele é emitido, mas não se crê no alerta que é emitido, também acontece uma tragédia. E nós vemos que em 25 de janeiro de 2019, o Brasil assistiu horrorizada à tragédia causada pelo colapso da barragem de Brumadinho. E aquela barragem liberou uma grande quantidade de lama e resíduos tóxicos, resultando em um dos piores desastres ambientais e humanitários da história do Brasil. Sabe o que aconteceu ali? Houve uma falha no sistema de alerta. Essa falha ocorreu porque o sistema de sirenes que deveria ter alertado a população sobre o iminente colapso da barragem não foi acionado de forma eficaz. E aí, como resultado, muitas pessoas não receberam o aviso necessário para evacuar a área, e o desastre resultou em centenas de mortes e causou danos significativos ao meio ambiente. E aí, depois do desastre, teve toda uma investigação extensa para determinar não apenas as causas, mas os responsáveis. E a empresa Vale S.A. foi amplamente responsabilizada pela falta de manutenção adequada da barragem por não ter acionado o sistema de alerta de maneira eficaz. Então, a gente vai falar hoje pela manhã sobre a importância desse sistema de alerta. Mas, voltando aqui para o texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 5, nós temos ali uma genealogia. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ler genealogia, chega nessa parte que vai o filho de não sei quem, as pessoas pulam esse texto, né? Mas tem muitas mensagens preciosas ali no meio da genealogia, e a gente pode descobrir muitas coisas importantes. E eu queria ver com vocês algumas curiosidades que podemos extrair de Gênesis capítulo 5, dessa genealogia. A genealogia, ela pode te dar sugestões de um nome para você dar para o seu filho, para a sua filha, mas tem outros ensinos importantes também. Por exemplo, nós vemos aí que Adão viveu 930 anos. Já pensou que vida longa? E nesses 930 anos,
Eu vou trazer aqui muitos números para vocês nessa manhã, e muitos fatos. Eu peço que você acompanhe com atenção, porque são fatos muito tremendos que a palavra de Deus revela. Nesses 930 anos, Adão conviveu com 8 gerações. Adão viveu até os dias do pai de Noé. Ou seja, ele foi contemporâneo de Lameque. Já pararam para pensar nisso? Na verdade, com Lameque, ele conviveu ainda 56 anos da vida de Lameque. Na idade de Adão, nasceram esses descendentes. Quando ele tinha 130 anos, ele teve o seu filho Sete. Aos 235 anos, ele teve o seu neto Enos. Aos 325 anos, ele teve o seu bisneto Cainã. Aos 395 anos, ele teve o seu tataraneto, Maalaleel. Aos 460 anos, eu já não sei qual é o termo que usa, ele teve o filho do seu tataraneto, Jared. Aos 622 anos de idade, Adão viu nascer o neto do seu tataraneto, Enoque. Aos 687 anos, nasceu o bisneto do seu tataraneto, nasceu Matusalém. E aos 874 anos, nasceu Lameque, que foi o pai de Noé. Interessante, né? Quantos anos? Outro dado interessante. Nessa lista, você vai ver um padrão que se repete. Diz assim: fulano de tal tinha tantos anos quando teve o seu primeiro filho. Depois que teve o seu filho, fulano de tal viveu tantos anos e teve filhos e filhas e morreu. E aí vai falar do outro, do descendente seguinte. E esse padrão vai se repetindo, exceto com uma pessoa, Enoque, que é o sétimo a partir de Adão. E Enoque é uma figura que nós vamos falar mais a fundo daqui a pouco, mas Enoque tem umas características muito importantes e muito proféticas. Ele mesmo sendo um profeta. Ele era um homem dedicado. Na verdade, a palavra Enoque significa isso, dedicado, iniciado, inaugurador. E ele era um homem piedoso, ele era temente a Deus, e ele era um profeta. A palavra de Deus vai dizer que Enoque andou com Deus, e Enoque não experimentou a morte. Ele foi arrebatado, Deus o tomou para si. Nós vemos essa afirmação confirmada em Hebreus 11:5, que diz: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. E vemos também que Enoque era profeta, porque lá naquele tempo, ainda no começo da humanidade, ele foi levantado por Deus já para liberar uma palavra profética sobre um juízo que viria, trazido por Deus no futuro. Isso está registrado no livro de Judas, nos versos 14 e 15, que diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Interessante, né? E aí, Enoque tem um filho. E quando Enoque tem um filho, ele coloca um nome nesse filho, que nós vamos falar daqui a pouco também, mais profundamente, sobre o significado desse nome. Aliás, nós vamos falar sobre o significado do nome de todos essas primeiras 10 gerações aí. Mas o nome que Enoque dá ao seu filho, Matusalém, é um nome profético. E depois que Enoque, esse homem piedoso, esse homem que andava com Deus, que tinha uma intimidade profunda a ponto de Deus o tomar para si sem que ele passasse para a morte, Enoque ainda viveu 300 anos convivendo com esse filho, com seu primogênito. Então você pode imaginar o discipulado, o exemplo, o testemunho, o ensino que Enoque transmitiu ao seu filho Matusalém, 300 anos convivendo com o filho, dando testemunho de um homem que temia a Deus, que andava com Deus, que desfrutava e gozava de uma intimidade
marcante. Então, quando nasce Matusalém, Matusalém é essa figura que todo mundo conhece como o homem mais velho da Bíblia. Mas é errado esse termo, ele não é o homem mais velho da Bíblia. A gente pode dizer que Matusalém é o homem que conviveu mais tempo na terra. Mas o mais velho o pai dele foi mais velho, é mais velho do que ele, porque continua vivo, o Enoque. Mas alguns dados interessantes sobre Matusalém. E nós vamos focar bastante essa mensagem nesse personagem. Matusalém, que viveu na Terra, o maior tempo de vida na Terra, 969 anos, vamos entender um pouco desse período que ele viveu, esses 969 anos. Além de ele ter convivido com o seu pai, que era um homem temente a Deus, Enoque, por 300 anos, Matusalém também viveu com Adão. Sabe quantos anos, queridos? 243 anos. É bom você ler a genealogia com a calculadora do lado, e você vai fazendo as contas. É muito interessante. Então, ele viveu com Adão 243 anos. E ele viveu com Noé. Matusalém conviveu com Noé 600 anos. Toda a vida de Noé. Então, pense assim, olha, Matusalém é uma figura emblemática aqui. Porque Matusalém é aquele personagem que viu o primeiro ser humano criado morrer. Ele viu o primeiro ser humano que foi arrebatado. E ele viu todo o processo de construção da arca que salvou Noé e sua família. Que coisa tremenda, né? Eu queria pedir para Letícia colocar um slide aí para nós, só para ilustrar um pouco mais sobre essa genealogia. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre Matusalém. Você está vendo aí na tela? Gênesis capítulo 5, e eu quero focar aqui em 10 gerações. De Adão, mais 9 gerações. Por que 10? Porque 10 é um número na Bíblia que ele tem um significado, uma simbologia. 10 significa completo, completude. 10 significa também a ordem divina. Quando o Senhor entrega a Moisés o decálogo, são 10 leis. Uma ordem divina. 10 significa também autoridade e juízo divinos. Quando o Senhor envia as pragas sobre o Egito, são 10 pragas. Então 10 tem esse significado de um todo, um completo. E eu queria olhar para essas 10 gerações com esse olhar de uma compreensão profética do que estava sendo anunciado a partir da vida dessas 10 pessoas. Então vamos lá. O primeiro ser humano, Adão, no versículo 1, o significado do seu nome é humano, ser humano. Eu vou passar bem rápido nisso aqui. O segundo, depois que vem de Adão ali, é Sete, filho de Adão. E Sete, está no versículo 3, significa substituído. Depois nós temos Enos, no versículo 6, que é o filho de Sete. E Enos, a tradução do seu nome é mortal, frágil, miserável. Enos teve um filho, a quem pôs o nome de Cainã, no versículo 9. E esse nome, no hebraico, é traduzido como dor, lamento, fúnebre. Dor, lamento fúnebre. Cainã tem um filho chamado Malaleel, que significa esse nome, o Deus bendito, o Deus que é louvado. Malaleel tem um filho chamado Jared, está no versículo 15. E Jared significa virá até embaixo, descerá. Jared tem um filho, a quem coloca o nome de Enoque, que nós já vimos ali
a tradução, o significado do seu nome, que é ensinado, dedicado, inaugurado, aquele que inaugura. E Enoque, pois, teve um filho chamado Matusalém, e o nome Matusalém significa sua morte trará. Nós vamos entrar mais a fundo no significado desse nome daqui a pouco. Mas, num primeiro momento, vamos olhar para essa tradução aqui, sua morte trará. Eu vou explicar o que significa isso daqui a pouco. Matusalém tem um filho chamado Lameque, que foi o pai de Noé. E Lameque significa pobre, rejeitado, desesperado. E Lameque, por fim, vem aqui a 10ª geração, quando ele tem um filho chamado Noé, e ele diz, porque ele nos trará alívio e conforto diante dessa terra que foi amaldiçoada. Então, tremendo aqui esses significados, né? Nós lemos aqui 10 nomes e 10 significados. Agora eu quero que você continue olhando para esse quadro aí, só para o lado direito, e nós vamos ler esses significados de cima até embaixo. Olha só. O ser humano teve a sua natureza substituída, se tornando mortal, frágil e miserável, sofrendo dor e lamento fúnebre por causa da morte. Mas o Deus bendito louvado virá até embaixo, ele descerá, ensinando, dedicado, inaugurando uma nova era, que a sua morte trará ao pobre, rejeitado e desesperado, trazendo alívio e conforto. Vocês acham que isso aqui é coincidência, irmãos? Existe um código na Bíblia. Não é como aquele que o filme ele fala, né? Mas existe uma revelação divina que passa por toda a história. Porque toda a história é conduzida por um propósito divino. Então, voltando aqui para o nosso texto, que a gente estava falando sobre Matusalém, eu queria que você visse aqui, em toda a Bíblia, só aparece uma única pessoa com esse nome, Matusalém, que é esse que conviveu 969 anos, filho de Enoque e pai de Lameque. Então, Matusalém, por que não existe nenhum outro nome? Esse nome é único em toda a Bíblia. Nós vamos ver que esse nome, ele foi dado com uma intenção profética, ele é um sinal. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre o sinal, né? Sobre a marca de Cristo. E sobre a vida de Matusalém foi dada essa identidade profética, que é um sinal. A palavra Matusalém é uma palavra composta de duas palavras hebraicas. A palavra mat e a palavra veshilar. Então, assim, a primeira palavra que compõe o nome Matusalém, a palavra mat, é traduzido como um tempo de vida que chega ao fim, ou morte. Um tempo de vida que chega ao fim é a explicação do que é a morte. Quando o tempo de vida de alguém encerra, significa que aquela pessoa morreu. Então, mat significa morte. Agora é interessante, deixa eu explicar para você uma questão sobre o alfabeto hebraico, aqueles caracteres, né, que a gente lê, não entende porque não conhece. Aquela forma, aqueles desenhos ali, que formam, eles não são somente uma questão fonética, mas eles são uma questão de uma simbologia, porque eles derivam de uma figura. Então existia aquilo que é chamado de os pictogramas, que são desenhos, figuras, que evoluíram para se tornar o que é a letra. Então, a letra do alfabeto hebraico, ela não é apenas uma letra, mas ela é um desenho de algo, ela é uma figura de algo, ela comunica algo como uma figura. E a gente começa a entender isso a partir desses pictogramas que originaram a escrita hebraica. E quando a gente vai olhar para o pictograma, para essa palavra mat, que é a primeira palavra que compõe Matusalém,
você vai encontrar duas figuras, dois sinais. Você vai encontrar uma cruz e você vai encontrar tipo como fosse assim um M, de 3 ondinhas. E os estudiosos, quando fazem a leitura do que significa esse pictograma, eles dizem o seguinte: a cruz significa uma marca, significa um sinal. E a ondinha significa caos causado por águas turbulentas. Então veja só, aqui a gente vai chegar num desfecho interessante. A segunda parte do nome, Veshelar, ele é traduzido de duas formas. Ele é traduzido como será enviada a espada. Então tem a tradução de uma espada. Espada é símbolo de juízo. Então quando você une esses pictogramas e o significado deles nessa palavra Mat-Shelar, o Matusalém, no hebraico, significa quando ele morrer, será enviada a espada. Ou, abreviando, quando ele morrer, o juízo virá. Esse é o significado da palavra Matusalém. Por isso que é um significado único. Quando ele morrer, o juízo virá. Então, Matusalém era essa marca, um sinal que anunciava o juízo. Cada vez que alguém pronunciava o nome Matusalém, a pessoa estava declarando: quando ele morrer, será enviado o juízo. Quando ele morrer, imagina ele indo para a escola, a professora fazendo a chamada. Matusalém. E olha, foram muitos anos de estudo, né? 969 anos indo para a escola. Então, cada vez que fazia a chamada, quando ele morrer, o juízo virá. Quando ele ia brincar, os colegas chamavam: ô Matusalém, vamos brincar. Quando ele morrer, o juízo virá, vamos brincar. Aquilo era proclamado ano após ano, vez após vez. Matusalém era esse sinal de Deus na terra por quase 1 milênio, sendo anunciado: quando ele morrer, virá o juízo. Bom, fechando isso aí, vamos voltar a fazer conta matemática aqui, para você ver que não existe coincidências na Bíblia, mas tudo é um projeto divino muito bem organizado. Vamos pensar, vamos dar um zoom agora na questão, sair da genealogia de todos aqueles lá, e vamos dar um zoom aqui para a pessoa, a partir de Matusalém adiante. Vamos fazer as contas. O texto bíblico de Gênesis 5 que nós lemos diz que, quando Matusalém tinha 187 anos, ele teve o seu primogênito, seu primeiro filho, Lameque, que foi o pai de Noé. Então você vai fazendo a conta aí, 187. Aí o texto vai dizer que quando ele tinha 369 anos, nasceu Noé. O texto não fala 369 anos, né? Você faz a conta ali. 187 mais a idade que Lameque teve o seu filho Noé, dá 369 anos. Então, 187 mais 369. E aí vai dizer que Noé, aos 869 anos, nasceram os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, não aos 869 anos de Noé. Noé, quando tinha 500 anos, nasceram os seus 3 filhos. Nessa época que nasceram os seus 3 filhos, Matusalém tinha 869 anos. Porque se você somar 187, mais 369, mais 500, você vai chegar à figura de 869 anos. Então, quando Noé teve seus 3 filhos, Matusalém tinha 869 anos. Aí você conta mais 100 anos, um século depois. Aos 600 anos de idade, é exatamente o ano que vem o dilúvio, que vem o juízo de Deus. Então, 869, quando Noé tinha 500 anos, mais 100 anos, 869 de Matusalém, mais 100, dá quanto? 969 anos.
o que significa o nome Matusalém? Quando ele morrer, o juízo virá. Exatamente no ano que Matusalém morre, é o ano que as águas do dilúvio vêm. No ano 600 da vida de Noé. Então, gente, é uma precisão que deixa a gente assim, estarrecido. Conforme o nome profético anunciava, assim se cumpriu. Então nós vemos que o Matusalém é essa figura profética que por quase 1000 anos vai pronunciando a declaração dia após dia. No dia que ele morrer, o juízo virá. Quando ele morrer, o juízo virá. Agora eu queria trazer um paralelo de toda essas informações, essa arquitetura divina para a nossa geração. Hoje que nós estamos vivos, eu e você, aqui. E eu queria fazer um paralelo entre aqueles dias de Noé, porque Jesus estabelece os dias de Noé como um marco na história. Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé. Ele não fala assim como foi nos dias de Cã, Sem, Jafé, que também viveram a época de dilúvio, mas ele diz assim como foi nos dias de Noé. Ele estabelece a figura de Noé, a 10ª geração, aquela que completa um ciclo, completou um tempo do mundo, aquele mundo foi destruído e se abre um novo ciclo. Assim como foi nos dias de Noé. Então veja, Enoque é aquele homem que gozava de uma profunda intimidade com Deus, amava ao Senhor, o Senhor se agradou tanto dele, que o Senhor o eleva aos céus. E aí nós vamos encontrar esse Enoque sendo uma espécie de um tipo de Cristo. Porque acerca de Jesus, uma voz vem do alto no momento do batismo e diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Jesus agradou ao Pai, sendo fiel. Ele, como Enoque, dedicado, aquele que inaugurou, Jesus, ele foi dedicado, ele foi fiel até a morte. E ele inaugurou uma nova era. E Jesus agradou a Deus de tal forma que ele não ficou preso na morte, porque ele viveu sem pecado. E a palavra de Deus vai dizer que ele é assunto aos céus, ele é levado pelo Pai aos céus. Mas antes de Jesus ser elevado aos céus, ele chama os seus discípulos. E Hebreus vai dizer que ele se apresenta diante de Deus e diz assim, eis aqui estou e os filhos que me deste. Então Jesus apresenta os seus discípulos e ele diz aos seus discípulos, vão por todo o mundo e anuncie essa mensagem, a boa notícia. E ele deixou uma comissão. E é interessante que Enoque, ele tem um filho, e ele põe o nome desse filho, que é uma mensagem profética que fica sendo anunciada por quase 1000 anos. E Enoque é arrebatado. E esse filho fica anunciando essa mensagem. A igreja de Cristo, ela tem essa incumbência de anunciar essa mensagem. Por quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, nós estamos anunciando uma mensagem. Ou somos chamados para anunciar uma mensagem. Lembra daquilo que nós falamos lá no início sobre a importância de um alerta? Quando o alerta não é emitido, pode haver uma grande tragédia e muitas vidas podem se perder. Nós somos a geração incumbida de soar esse alerta. Nós somos a geração, assim como Matusalém, que era um sinal ambulante, que viveu por quase 1000 anos, declarando, haverá um juízo vindouro está às portas. Nós, igreja, somos essa geração que precisamos viver os nossos dias emitindo esse alerta, chamando o pecador para o arrependimento. Não chamando o pecador com a mensagem, olha, vem para a igreja que vai dar tudo certo para você, vem para a igreja que você vai ficar rico, vem para a igreja que vão acabar os teus problemas. Não é esse o evangelho que nós fomos enviados para pregar. Mas a mensagem lá no início, que os apóstolos pregavam, que os primeiros discípulos pregavam, que João Batista pregava, que Jesus anunciava, é
haverá um juízo. E a única forma de se salvar desse juízo é tendo um relacionamento com Cristo. Então nós somos essa geração. Nós somos essa geração, em certo sentido, a geração de Matusalém. A geração a quem foi dada a incumbência de anunciar, enquanto estamos aqui, a cada dia que nós vivemos, a cada momento que nós vivemos, a cada momento que se pronuncia a palavra igreja, a igreja de Cristo. Essa palavra igreja deveria se referir para os perdidos. Exatamente essa ideia, haverá um juízo e vocês precisam reconhecer a sua condição de miserabilidade, de fragilidade. Se entregar a Cristo, se arrepender e fazer uma aliança com Cristo. Porque, assim como Matusalém, no dia que cessou o tempo dele aqui na terra, veio juízo, no dia que cessar o tempo da igreja na terra, virá um juízo. Mas ao mesmo tempo que nós somos a geração de Matusalém, nós somos também a geração de Noé. Aliás, esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã. Geração de Matusalém, geração de Noé. Por que geração de Noé? Porque a geração de Noé é a que entrou na arca. E as águas do dilúvio vieram, elevaram aquela arca e todos os demais seres humanos, a saber, toda a humanidade, exceto 8 que estavam na arca. Todos morreram, exceto Noé e sua família. Então, como Matusalém anunciava o seu nome, a sua identidade, no dia, ou quando ele morrer, virá um juízo, a igreja está anunciando, quando a igreja for retirada, virá um juízo. Nós somos a geração de Matusalém, no sentido de ser esse sistema de alerta que precisa ser acionado, que precisa cumprir a sua responsabilidade, assim como aquela empresa Vale, ela foi responsabilizada por não dar manutenção e por não acionar apropriadamente o sistema de alerta, nós seremos responsabilizados se não cumprirmos o nosso papel profético, nosso papel de atalaia, de anunciar, de declarar ao mundo que não conhece Jesus que virá um juízo e que não há salvação fora de Cristo. Então nós somos essa geração com essa incumbência profética, a geração de Matusalém. Mas nós somos também a geração de Noé, a geração que entra na arca e que é arrebatada e que não perece no juízo. Se você tem uma aliança com Cristo, se você de fato nasceu de novo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você tem procurado viver essa vida fazendo a vontade de Deus, você é essa geração que está caminhando, subindo a rampa para entrar na arca, porque o juízo está às portas. E o Senhor virá e vai arrebatar a sua igreja e trazer o juízo. Então, porque a igreja tem esse papel profético de denunciar o pecado e de chamar o pecador ao arrependimento, de certa forma, é por isso que a igreja, ela é hostilizada. É por isso que muitas pessoas não gostam da igreja, porque a igreja, o compromisso de vida, o compromisso de santidade em si, denuncia o pecado. Essa quarta-feira a gente estava conversando aqui, a Lu compartilhava de, às vezes, posicionamento que ela tem, de mesmo não dar uma risada diante de piadas imorais, deixam as pessoas desconfortáveis. Porque é isso, um posicionamento de temor a Deus, de compromisso com Deus, denuncia o pecado e deixa o outro lado, aquele que não tem um compromisso com Cristo, deixa a pessoa desconfortável. Então, a igreja passa a ser criticada, a igreja passa a ser hostilizada, a igreja passa a ser taxada de tantos adjetivos, porque o mundo que ama o pecado, ele não quer ter o seu pecado, a sua prática, o seu comportamento confrontado. A ordem do dia
nesse sistema do mundo atual é liberdade. A verdade é relativa, você é livre para fazer o que você gosta, o que você entende. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim, e vice-versa. Então, cada um com sua verdade, seja feliz. A ordem do dia é essa, seja feliz. Não importa qual é o seu comportamento. Não importa o que a palavra de Deus fala a respeito, não importa o que os princípios, os valores que Deus deixou para a humanidade nos ensinam e nos chamam a viver. Importa é que eu seja feliz. E aí a igreja se levanta e denuncia, olha, esse comportamento é errado. Essa união sexual é errada. Olha, esse padrão de conduta é errado. E o púlpito, queridos, ele precisa ser usado para pregar a verdade. E quando a gente denuncia, as pessoas que não querem um arrependimento, as pessoas que não querem se render a Cristo, as pessoas que não querem abandonar essa vida de pecado, elas vão torcer o nariz e elas vão criticar. Elas vão xingar, elas vão hostilizar. Mas o fato é que enquanto a igreja está na terra, o anúncio está sendo feito, o juízo de Deus virá. No dia que ela for tirada, assim como que no tempo em que Matusalém morreu, o juízo veio. Quando a igreja for tirada, o juízo de Deus virá. A gente vê os apóstolos pregando isso, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 40. Pedro ali naquela pregação, diante daquela multidão, diz assim, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Sabe, amados, a palavra arrependimento não está na moda. Pregar para as pessoas se arrependerem, se converterem, abandonar. As pessoas têm que se converter é entrar numa igreja. Mas se converter é você mudar a direção. Você estava indo numa direção errada, é a metanoia, você ir na direção certa. É você abandonar aquela prática, aquele caminho, aquelas palavras, aquele comportamento. E escolher aquilo que a palavra de Deus ensina, ainda que vá contra a tua vontade. Aí é o que implica o morrer para si. Jesus fala, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É tomar a cruz. O arrependimento significa tomar a cruz. Então eles pregavam, salvem-se dessa geração corrompida. Olha, lá onde você está, no seu lugar de trabalho, você é um Matusalém, você é uma Matusalém. Você tem incumbência. Você não é que você vai, como é que diz, executar as pessoas. Não é que você vai acusar as pessoas e dizer, olha, você é um bandido, você é um criminoso, você é um pecador miserável. Não é esse o teor da mensagem. Mas você tem a incumbência de dizer, olha, todos nós pecamos. E um juízo está decretado, um juízo de Deus virá. E quando a igreja for arrebatada, esse juízo virá. E quem não estiver em aliança com Cristo, não vai se salvar. Assim como aqueles que não tinham aliança com Deus nos dias de Noé, também não se salvaram, mas pereceram nas águas do dilúvio. A arca é Cristo. E nós precisamos entrar nessa arca. Então, a tua unção de Matusalém, de emitir esse sistema de alerta, porque se você tem a responsabilidade de emitir um sistema de alerta e você não emite, Ezequiel ele vai dizer assim para Israel, eu te constituí como atalaia. Se um dia você vê o pecador no seu caminho errado e ele morrer, ele vai morrer no pecado dele, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Agora, se você vir o pecador fazendo aquilo que é errado e você o alertar e ele morrer, ele vai morrer, mas a responsabilidade é dele. Então, nós somos chamados para emitir o sistema de alerta. Ah, pastor, mas é tão ruim falar assim, né? As pessoas não gostam desse tipo de assunto, é um assunto que não é agradável para as pessoas. Mas o Senhor não nos chamou para falar necessariamente daquilo que é agradável, o Senhor nos chamou para falar a verdade, queridos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação
para aqueles que fazem uma aliança com Cristo, mas é uma mensagem de juízo para aqueles que ficam fora. É disso que Jesus fala para Nicodemos: quem nele crê não está condenado, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A mensagem do Evangelho é uma oferta que ela tem duas opções. Se você abraça, aceita, se rende, se arrepende, você entra na arca. Se você rejeita, você assina a tua condenação. Então, esse é o papel matusalênico, se tem essa palavra. Essa é a unção de Matusalém, é a unção da igreja nesses 2000 anos que nós estamos vivendo, de anunciar essa verdade. E a unção de Noé fala do nosso compromisso, da nossa vida, de nós entrarmos na arca, de nós seguirmos a instrução. A palavra de Deus vai dizer que Noé fez conforme tudo que lhe foi ordenado. E diz também que Noé, a semelhança de Enoque, Noé andou com Deus e achou o favor de Deus. A geração de Noé é essa geração que é chamada para andar com Deus. É a geração que é chamada para achar o favor de Deus. É a geração chamada para viver uma aliança com o Senhor. É a geração que vai fazer a vontade de Deus. Então, a geração de Noé fala da nossa vida, do nosso compromisso, da nossa santidade, de nós cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, das nossas decisões, de vivermos uma vida no temor do Senhor. Essa é a geração que anda com Deus. Então, nós somos também chamados para ser a geração de Noé. Lucas 17, 26 a 27, o Senhor Jesus fala: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Matusalém viveu nos dias de Noé. Ele não entrou na arca porque ele morreu naquele ano. Ele era uma espécie de um precursor. Ele era uma espécie de alguém que estava preparando o mundo para entender que viria um juízo que aconteceria com a entrada de Noé e sua família na arca. Assim como João Batista veio como um precursor, preparando o caminho, as pessoas para terem um encontro com Cristo, para se salvarem da ira vindoura, Matusalém foi essa espécie de um precursor que preparou, que alertava. E nós também, como igreja, de certa forma, temos esse papel de precursor, preparando, antecipando aquilo que acontece, antecipando essa mensagem, levando essa mensagem antes que aconteça o arrebatamento da igreja, para que muitos possam entrar na arca. Então, queridos, eu queria concluir essa mensagem declarando que o arrebatamento é um fato iminente. E que nós, eu e você, temos uma responsabilidade profética de anunciar o Evangelho de Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento. Ao mesmo tempo que nós temos a responsabilidade de viver uma vida de santidade, de compromisso com Deus, a fim de entrarmos na arca. Então, para aqueles que entraram na arca, houve salvação, mas para os que ignoraram o alerta, houve uma terrível tragédia. Nós estamos vivendo os dias do fim, queridos. O relógio de Deus está marcando os eventos, os sinais, mostram isso de uma forma muito clara. Os acontecimentos que estão acontecendo nessa geração, nos nossos dias, o Estado de Israel sendo formado, essas guerras aí contra Israel, esses sinais todos, terremotos, fome, todas essas coisas, a multiplicação da ciência, a multiplicação do pecado humano. A Bíblia diz como foi nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Os dias de Noé, se você for ler lá o relato, Gênesis capítulo 6, vai dizer que o Senhor se entristeceu
pelo comportamento que o homem passou a adotar, porque viu que todo pensamento, toda tendência do ser humano era somente para o mal. E Deus falou, eu vou destruir toda a raça humana, mas há essa família aqui, que achou a minha graça, e com eles eu vou fazer minha aliança. Queridos, os dias que nós estamos vivendo, o nível de perversidade, de promiscuidade, de perversão, de coisas terríveis que estão sendo praticadas, são como os dias de Noé, são como os dias de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo esses dias. Mas há um povo temente a Deus, que encontrou a sua graça com quem Deus tem uma aliança. E assim como Deus salvou Noé e sua família, a sua igreja, ataviada, está sendo preparada para encontrar o noivo. Essa igreja vai ser levada, vai ser arrebatada. Mas o mundo ímpio, que não teme a Deus, que não quer uma aliança com Deus, vai sofrer essa destruição. Vai vir um juízo. Então é o nosso papel, nós somos a geração de Matusalém e a geração de Noé. Você entendeu a sua responsabilidade? A Vale foi responsabilizada. Não queira ser responsabilizado pelo Senhor do Universo por não emitir o sistema de alerta. E aqueles que ouvem o sistema de alerta, mas o desprezam, também sofrem as consequências. Então, se as pessoas rejeitarem a mensagem, a pregação, o seu testemunho, é a responsabilidade delas. Mas você garanta o seu lugar. Através do sacrifício de Cristo, da aliança, do preço que foi pago na cruz, não deixe o Senhor, não deixe o seu relacionamento com Cristo. Eu quero, junto com você, cruzar a linha de chegada. E naquele dia sentarmos juntos naquela mesa que vai ser preparada, aquele grande banquete com o noivo. Amém, queridos? Glória a Deus. Se coloque aí de pé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão profunda, tão esclarecedora, que nos alerta, que nos chama para a nossa responsabilidade de sermos a geração de Matusalém, a geração com a responsabilidade de emitir o alerta, de pregar essa mensagem, de chamar o pecador ao arrependimento, de declarar que não há salvação fora de Cristo, de levar as pessoas a entenderem a sua condição e de que necessitam de abandonar os caminhos, se voltar para Cristo arrependidos, Pai, para que possam ser livres, como os apóstolos pregaram, salvem-se dessa geração que se perde. Ô Senhor, dá-nos ousadia, coragem, para não sermos negligentes quanto à nossa responsabilidade de sermos o Matusalém desses dias, Senhor. E também, Pai, a nossa responsabilidade de vivermos em santidade, em temor do Senhor, em intimidade, andando com o Senhor como Noé. E assim sermos a geração de Noé que entrou na arca e foi arrebatada. Eu quero orar por aqueles que talvez estão se sentindo fracos na fé, desencorajados, desanimados, pensando até em desistir, deixar os caminhos do Senhor, frustrados, acreditando em enganos, em mentiras, ou talvez por picuinhas, por feridas, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para que a revelação da Tua palavra venha no coração de cada um deles, e eles se voltem para o Senhor de todo o seu coração. Obrigado pela Tua palavra, nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.